Penso que não. Penso que não. A meu sentir, essas normas de combate à jurisprudência defensiva dirigem-se, em primeiro lugar, e estritamente aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. Em segundo lugar, e ainda assim, mesmo em relação aos pressupostos extrínsecos, a lei distingue, a própria lei, esses próprios dispositivos legais a que me refiro, referidos pela Instrução Normativa 39, distingue recurso com defeito sanável de recurso com defeito insanável. E, obviamente, o recurso com defeito sanável será sanável conforme a natureza do vício comporte ou não comporte suprimento, comporte ou não comporte retificação, correção, enfim, suprimento da deficiência formal. Significa dizer, a contrário senso, que são insanáveis ao meu sentir, todos os pressupostos intrínsecos de admissibilidade e alguns extrínsecos de admissibilidade por sua própria natureza. Porque entendo que os pressupostos intrínsecos são insanáveis. Os pressupostos intrínsecos, como se sabe, são regidos por normas de ordem pública ditadas no interesse público, são requisitos legais para o funcionamento suplementar da máquina judiciária, a fim de que um Tribunal Superior da República possa cumprir o papel que lhe reserva a Constituição, ou que lhe reserva a lei, no caso do Tribunal Superior do Trabalho, de uniformizar a jurisprudência. Isto é, são requisitos que concernem a recurso de natureza extraordinária. E porque se trata de exigência para um funcionamento suplementar da máquina judiciária, para atender a uma finalidade de interesse público, que é a finalidade dos próprios tribunais superiores, a saber, em especial o STJ e o TST, que é a uniformização da jurisprudência ou a preservação do primado da lei federal, acaso violada, porque é para atender a essa finalidade, penso que esses pressupostos intrínsecos não são, em caso algum, passível de concessão de prazo para que possam ser sanados. Já pensei de forma distinta em relação a um ou outro pressuposto intrínseco de admissibilidade. Intrínseco, repito. Por exemplo, a ausência de comprovação da fonte oficial de publicação do aresto paradigma para efeito de conhecimento de recurso por divergência, nos termos da súmula 337. Claro que, em tese, é um defeito formal que se prestaria a que pudesse ser sanado mediante a concessão de um prazo. Em tese. Mas, se nós fôssemos conceder um prazo para que o recurso de revista, para que a parte pudesse sanar esse específico defeito relativo à fonte oficial, a prova idônea da fonte oficial de publicação do aresto, para efeito de caracterizar divergência, estritamente na forma da súmula 337, que, aliás, está clamando por revisão, se nós fôssemos dar esse prazo no caso da 337, e, portanto, de um pressuposto intrínseco
também deveríamos seguir a mesma senda, a mesma trilha em muitos outros casos. Por exemplo, nos casos recentemente engendrados e criados pela Lei 13.015, transcrição, exigência de transcrição nas razões do recurso de revista do trecho que consubstancia o pré-questionamento, por exemplo. E tantos outros, e tantos outros. E assim nós esvaziaríamos essa política que também é importante para o Tribunal Superior do Trabalho em particular. Por isso que eu não vou a tanto. Eu entendo que, em relação aos pressupostos intrínsecos, de forma absoluta, não há que cogitar de concessão de prazo para que a parte sane este ou aquele defeito, mesmo que se trate de defeito formal. Aqui já é uma questão de compreensão da finalidade com que foram criados por lei os pressupostos intrínsecos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. Para mim, ou bem a parte atende a esses requisitos legais para o funcionamento suplementar da máquina judiciária em relação aos recursos de natureza extraordinária e o recurso em tese comporta conhecimento, ou não os atende e o recurso não comporta conhecimento, inclusive porque se operou a preclusão consumativa, a parte já praticou o ato, já exauriu o direito de praticar o ato. Não lhe será dada, não se lhe deve assegurar uma outra oportunidade para aperfeiçoar, para aprimorar o ato processual, recurso de natureza extraordinário, já praticado, bem ou mal. Assim, por exemplo, a ausência de pré-questionamento. Evidentemente, não se pode conceder prazo para esse fim. No recurso de revista, a parte aponta um aresto inespecífico. Não se vai, súmula 2.296, não se vai conceder um prazo para que ela apresente um aresto que seja específico. A parte apresenta um aresto que seja inidôneo, o aresto do próprio tribunal, que nem sequer em tese é passível de configurar divergência jurisprudencial. A parte apresenta um aresto que não combate todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, e o caso da súmula 23. Enfim, tantos são os casos que me parece que não se pode, em relação aos pressupostos intrínsecos, enveredar pela adoção das normas que combatem a jurisprudência defensiva neste caso. Entendo que, igualmente, as normas de combate à jurisprudência defensiva não atingem alguns pressupostos extrínsecos de admissibilidade que, pela sua própria natureza, não se compadecem de suprimento, de retificação, de correção, mediante a concessão de uma nova oportunidade pelo relator. Tome-se o caso do interesse jurídico para recorrer. Nós sabemos que é um conceito técnico. Ou a parte sucumbiu, ou a parte foi vencida na decisão, e, portanto, em tese, tem interesse jurídico em recorrer, desde que demonstre a utilidade do recurso, ou não tem, de modo que não há possibilidade de concessão de um prazo para esse fim. Recurso incabível. É concebível a concessão de um prazo para sanar o recurso incabível? Cabível no sentido técnico, que é uma utilização, não raro, a meu sentir, imprópria do vocábulo cabimento. O vocábulo cabimento dirige-se tão somente ao pressuposto da admissibilidade, recorribilidade em tese. Significa recorribilidade em tese. Ora, se se interpõe embargos para a SDI, destinados a impugnar uma decisão monocrática do relator, evidentemente que não cabe, nós temos orientação jurisprudencial, não se trata de decisão de colegiado. Se se interpõe agravo de acórdão turmário,
Evidentemente que não cabe agravo de decisão turmária, de órgão colegiado algum, porque o agravo, todos sabem, é um recurso destinado, é um recurso que, por definição, impugna decisão monocrática e que se destina a apurar a vontade do colegiado para que o colegiado, afinal, endosse ou não endosse a decisão tomada monocraticamente por um dos membros do colegiado. E tantos outros casos, evidentemente que isto não é concebível. Muito bem, até aqui eu disse o que não é, mas de quando é? Ou seja, quando, ao contrário, se aplicam as normas de combate à jurisprudência defensiva. Em que casos? Os pressupostos extrínsecos em que, em tese, segundo a minha ótica, o recurso pode padecer de um vício ou de um defeito formal passível de ser sanado por sua própria natureza, são os seguintes: preparo, depósito recursal, tempestividade, regularidade formal do recurso quanto à assinatura e regularidade de representação. Vamos cuidar de examinar com a objetividade possível alguns desses casos. O primeiro deles é o preparo. Como visto, a Instrução Normativa 39 reputa aplicáveis ao processo do trabalho as normas dos parágrafos 2º e 7º do artigo 1007 do Código de Processo Civil de 2015. Normas em que, como se percebe da leitura clara da nova lei, em que se afasta, em que se contempla o afastamento da deserção do recurso em duas situações objetivamente previstas na lei. Em caso de insuficiência do valor devido a título de custas e em caso de preenchimento equivocado da guia de custas. Como sabemos, o equívoco no preenchimento da guia de custas é relativamente comum. A parte apresenta a guia de recolhimento, a GRU judicial, por exemplo, mediante a indicação de um número do processo diferente do processo concreto, processo diverso daquele em que se interpõe o recurso. Ou então, há um preenchimento incompleto da guia, sem a identificação do número do processo, sem a identificação da vara do trabalho, sem a identificação do nome do reclamante. Ou então a parte não junta aos autos, como já sucedeu muitas vezes, não junta aos autos a guia GRU, a GRU, não junta. Que, como se sabe, essa guia passou a ser exigível a partir de 2011, janeiro de 2011. A parte junta apenas um comprovante bancário do suposto pagamento. Pois bem, em casos como esses, de equívoco no preenchimento da guia de custas, ou de omissão no preenchimento da guia de custas, ou de dúvida razoável quanto ao recolhimento do valor das custas, doravante, a seguir-se o novo Código, como manda a Instrução Normativa 39, doravante, se impõe que o relator, antes do julgamento, conceda um prazo de 5 dias para que a parte supra a omissão ou corrija o defeito formal. E somente se ela não o fizer, é que, a seguir, se poderá declarar a deserção do recurso e, portanto, proferir decisão de não conhecimento. Claro que, como buscarei expor mais adiante, esta nova solução
esta nova solução, sob a minha ótica, se aplica tão somente para as decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016. E, portanto, não atinge os recursos já interpostos. É verdade que, em relação às custas, como se sabe, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, já vem sendo de há muito tolerante para com essas imperfeições formais em guia de custas para efeito de conhecimento. Agora, em face do novo código, de toda maneira, se impõe a concessão de prazo para que a parte busque sanar o defeito formal de que acaso padeça a decisão. Ou seja, a mudança de ótica que haverá mesmo em relação aos recursos novos no particular está em que, até agora, nós relevamos estas deficiências formais. E, à luz do novo código, incumbirá ao relator ou ao órgão fracionário conceder necessariamente um prazo para que a parte corrija, retifique, sane o defeito formal, porque, eventualmente, ela pode não sanar. Então, não podemos continuar também com essa relação, mesmo em relação aos recursos novos, com essa política de relevar, esqueceu do nome do reclamante, então releva, conheço, ponto. Não, não é assim. A seguir-se como se impõe a nova política judiciária, a necessidade de concessão de um prazo, e somente se não observada a determinação judicial para que seja sanado o vício, é que se poderá declarar ou não conhecimento do recurso pela deserção. E também não pode haver a deserção, o afastamento da deserção de forma direta, sem a concessão do prazo, a meu sentir. Mas eu diria que, em relação aos problemas relativos ao preenchimento da guia, não haverá grande impacto do novo código. Creio que o maior impacto do novo código, no particular, está no caso de insuficiência do valor recolhido a título de custas processuais. Como se sabe, sob o regime do Código de Processo Civil de 1973, havia uma norma de teor praticamente idêntico ao da norma que, ora, está inscrita no parágrafo 7º do artigo 1007 do Código de Processo Civil de 1973, em razão da qual nós aprovamos uma orientação jurisprudencial do seguinte teor: o J 140 da SDI 1, depósito recursal e custas, diferença ínfima, deserção, ocorrência. Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao quanto devida seja ínfima, referente a centavos. É forçoso lembrar que, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a redação anterior dessa OJ, como o ministro Pimenta haverá de lembrar, não é? Sob a redação do Código de 73, a redação anterior da OJ, dizia o seguinte: olha, se o valor não tiver expressão econômica, então se releva. Havia a utilização dessa expressão, dessa locução, expressão monetária, mais precisamente. Não expressão monetária. Isso também gerou uma cisão. Todos os ministros sabem
que isso gerou mais confusão, colocou mais lenha na fogueira do que propriamente luz, porque era muito subjetivo o que se devesse entender por valor de expressão monetária ínfima, não é? Daí porque a nossa jurisprudência evoluiu para dizer, olha, que é a OJ atual, não importa a diferença, se há diferença de 1 centavo no valor recolhido a título de custos, opera-se a deserção, ponto. Essa é a orientação jurisprudencial que até agora não foi cancelada. Penso que, obviamente, esta orientação jurisprudencial, relativamente aos recursos novos, precisará ser revista. Não parece haver dúvida em face do que se consagrou na Instrução Normativa 39, expressamente, que, diante da constatação de valor insuficiente recolhido a título de custas, caberá ao relator ou ao órgão fracionário, se ele não o fizer, conceder um prazo para a parte suprir a diferença no prazo de 5 dias, e somente se não o fizer é que se impõe cogitar de deserção do recurso. Outro pressuposto de admissibilidade fortemente atingido, pressuposto extrínseco, fortemente atingido pela política de combate à jurisprudência defensiva, é o depósito recursal. Também aqui temos os mesmos problemas em tese, como todos sabem, relativos às custas. Problema de insuficiência do depósito e problema de preenchimento irregular ou equívoco no preenchimento da respectiva guia. No tocante à insuficiência de valor do depósito recursal, no entanto, o artigo 10, parágrafo único da Instrução Normativa, adotou uma posição diferente da adotada em relação às custas. No tocante, evidentemente, repito, à insuficiência do valor das custas. O que diz o parágrafo único? A Instrução Normativa. A insuficiência no valor do preparo do recurso, no processo de trabalho, para os fins do parágrafo 2º do artigo 1007, parágrafo 2º do artigo 1007, como você sabe, trata da deserção do recurso se o recorrente intimado não suprir a diferença de custas, ou seja, o parágrafo 2º trata do preparo propriamente dito. Mas diz a Instrução Normativa, essa insuficiência do valor concerne unicamente as custas, não ao depósito recursal. Portanto, sob a diretriz abraçada pela Instrução Normativa 39, em caso de diferença, ainda que ínfima, no valor do depósito recursal, não se considerará prazo para a parte suprir a diferença e, enfim, complementar a diferença antes do julgamento e, dessa forma, afastar a deserção. Aparentemente, a lógica sugeriria o mesmo tratamento dispensado à diferença de custos processuais. Mas esse foi um tema em que, sabem os ministros que me honram com sua presença aqui, em que houve muita controvérsia na comissão de que redundou a Instrução Normativa 39. Qual foi basicamente o raciocínio que levou a comissão a adotar essa solução? O raciocínio do novo Código. O que o novo Código reza? No parágrafo 2º, em caso de insuficiência no valor do preparo, a parte deve ser intimada, diz o novo Código, para suprir a diferença. E o parágrafo 4º é que foi o grande problema, porque o parágrafo 4º, notem bem, porque esse parágrafo 4º dispõe que se a parte não comprovar o recolhimento como um todo do valor do preparo, o valor como um todo do preparo,
diz a lei, no ato da interposição será intimada a parte para recolher a respectiva diferença, recolher o respectivo valor em dobro, sob pena de deserção. A questão que emergiu na comissão foi exatamente a de se saber se, afinal, o vocábulo preparo compreende ou não compreende o depósito recursal. Compreende só as custas ou compreende também o depósito recursal, em outras palavras. Prevaleceu na comissão, exatamente para resolver, ou na visão da comissão, solucionar o problema do parágrafo 4º, ou seja, para que não haja dobra em relação ao depósito recursal, prevaleceu o entendimento de que o preparo previsto no Código alude tão somente às custas processuais e não ao depósito recursal. Para tanto, levou-se em conta que, como é indiscutível, custas processuais e depósito recursal têm natureza jurídica absolutamente distinta. As custas processuais ostentam a natureza jurídica de uma taxa judiciária paga pelo serviço judiciário prestado ou posto à disposição do jurisdicionado. E o depósito recursal, como sabemos, tem uma dupla natureza, a natureza de garantia do juízo em face de ulterior condenação, em caso de ulterior condenação em pecúnia, e o propósito de evitar recursos, desestimular, desencorajar recursos protelatórios, recursos procrastinatórios. Ora, o raciocínio da comissão foi o de que, se nós entendêssemos que no processo de trabalho o preparo também compreende o depósito recursal, nós teríamos de, indiscutivelmente, segundo essa ótica, teríamos de aplicar o parágrafo 4º do artigo 1007, que cuida exatamente da exigência da dobra do valor do depósito recursal, caso desatendida a exigência legal. Mas essa exigência foi concebida, obviamente, a exigência da dobra, neste caso, foi prevista no Código de Processo Civil, obviamente, com os olhos fitos nas custas processuais, até porque eles não têm depósito recursal nem de longe semelhante ao que está previsto como pressuposto de admissibilidade no processo do trabalho. Daí porque a comissão se encaminhou pela adoção desta solução. Ainda assim, pessoalmente, estou convencido de que talvez pudéssemos equacionar essa questão na Instrução Normativa 39, talvez de forma mais satisfatória. Parece-me que não há porquê, em tese, estou falando aqui em tese, nós temos que cumprir a Instrução 39, não há dúvida quanto a isso, eu serei sempre o primeiro defensor do cumprimento da instrução. Mas, repensando, porque nós somos homens, somos falíveis, somos contingentes, e as questões são intrincadas, e as questões são complexas, repensando essa questão, eu penso que nós poderíamos ter evoluído para uma solução, a meu sentir, mais satisfatória. Não consigo atinar para esse tratamento distinto entre custas e depósito recursal no caso de insuficiência do valor. Na linha do combate à jurisprudência defensiva, que o próprio que a lei, afinal, adota, e porque o Tribunal Superior do Trabalho dispensou sempre o mesmo tratamento a essa matéria, como vimos, ainda dispensa, se fizermos uma leitura da orientação jurisprudencial há pouco referida, eu penso que nós poderíamos, de um lado, afastar mesmo a aplicação do parágrafo 4º, porque não há como aplicar a dobra, não há como se exigir a dobra de depósito recursal. Mas poderíamos tê-lo feito sob outro fundamento, sob o fundamento que ali se fala num depósito relativo ao processo civil, exigido no ato da interposição do recurso, e isso nada tem a ver com o nosso depósito recursal. Então, bastava afastar esse parágrafo 4º. E, de outro lado,
para manter a coerência do sistema e dar aplicação a essas várias normas do novo Código que combatem a jurisprudência defensiva, notadamente ao parágrafo único do artigo 932, aos parágrafos do artigo 938,